Bom, bem-vindo à Escola de Teologia Viva, e a gente está falando sobre cristologia, mais especificamente sobre a pessoa de Cristo, e a gente já falou sobre Jesus ser plenamente Deus, plenamente homem. Falamos um pouquinho no áudio passado sobre a união hipostática, uma doutrina que quer falar justamente sobre a importância de fatos sobre a encarnação de Jesus, Jesus sendo 100% homem e 100% Deus. Eu tenho uma palavra final sobre esse assunto, eu achei relevante a gente trazer num pequeno áudio, né? Mas eu quero começar lendo com você Filipenses capítulo 3, tá? E a gente, mais para frente, talvez vá falar um pouquinho mais sobre isso, né? Filipenses capítulo 3, no verso 7 até o verso 11, a relevância, gente, dessa nosso estudo sobre cristologia, né? E a gente vê que Jesus é o centro da Bíblia como nosso Senhor e como nosso Salvador, né? E você vê toda a história bíblica, ela vem apontando para Jesus, desde Gênesis até Apocalipse. Apesar de Jesus revelar o Pai, ele vir para revelar o Pai, ao ascender, ele nos envia o Espírito Santo, e nos enviando o Espírito Santo revela as coisas do coração de Jesus, para que as coisas do coração de Jesus se apontem para o Pai. Você vê a Trindade andando em unidade, a gente já estudou sobre isso, mas a gente vê que desde o início, desde Gênesis até Apocalipse, o relato bíblico aponta para Jesus. E Paulo diz aqui em Filipenses capítulo 3, no verso 7, ele diz assim: mas o que para mim era lucro, isso eu considerei como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, presta atenção, por causa dele. Perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. E aqui eu quero fazer uma pausa, eu quero dizer para você que o apóstolo Paulo, ele não está querendo dizer que tudo aquilo que ele ouviu, tudo aquilo que ele aprendeu, era tudo ruim, era tudo digno de ser jogado fora, porque nada batia com nada. Não, não é isso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo, ele está fazendo uma comparação entre aquilo que ele recebeu e Cristo sendo revelado. Aquilo que ele recebeu e Cristo sendo revelado não tem comparação. Não tem comparação. Uma das nossas músicas, uma das minhas músicas, a gente até canta isso, né? Em tua presença, tudo perde o seu valor. Deus sem comparação, Deus sem comparação em tua presença. Pois você pode procurar aí no Spotify, em tua presença, é essa música. Mas tudo que é comparado com o valor que Cristo tem, perde totalmente o seu valor. E o apóstolo Paulo está fazendo esse tipo de comparação. Ele não está querendo dizer que o conhecimento é ruim, ele não está querendo dizer que o estudo que ele teve debaixo de Gamaliel, nossa, é tudo ruim. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando que o que eu quero é o que eu desejo. A minha consideração é que eu preciso ganhar a Cristo. E aqui está a beleza do que nós vamos estudar aqui. Eu quero que você tenha esse norte. O norte de que nós estamos aprendendo sobre Cristo, para que cada vez mais eu e você possamos nos relacionar com Cristo, para que eu possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, ou seja, não é mérito meu. Olha só o que Paulo coloca: não é mérito meu, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Eu tenho uma série que eu falo justamente sobre isso, Fundamentos da Fé. O nome da série é Eu Vivo pela Fé. Procura lá no meu blog, Eu Vivo pela Fé, falando justamente sobre isso. O que é a fé? A fé é a nossa união com Cristo. Não é baseada em fórmulas, não é baseada em ponto A mais ponto B mais ponto C, é um relacionamento, é a nossa união, onde nós somos totalmente dependentes dele. E o apóstolo Paulo está falando: eu quero ganhar a Cristo, e eu quero que isso seja não por justiça minha, mas eu quero que isso seja baseado na fé em Cristo.
Eu quero que isso seja dependente do meu relacionamento com Cristo. O que adianta a gente estudar o que a gente vai estudar, o que a gente está estudando, sem a gente ter um relacionamento com Cristo? Com que tudo isso com que a gente está estudando, e a gente começou falando sobre a pessoa de Cristo totalmente humana, totalmente divina, para você se relacionar com uma pessoa que é plenamente Deus. Ou seja, quando você estiver se relacionando com Ele, saiba que Ele é Deus, Ele demanda dignidade, Ele demanda adoração, a sua presença demanda isso. Mas ao mesmo tempo você está se relacionando com uma pessoa que é também 100% homem, que te entende, que sabe o que você está vivendo, que sabe os teus pensamentos, porque Ele é Deus, Ele sonda o teu coração e Ele se compadece de mim, de você. Meu Deus! E Paulo está falando isso, eu quero que a minha vida seja baseada na fé. Verso 10, o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. A gente vai ver mais no final sobre a obra de Cristo, a gente vai ver sobre a ressurreição, a importância da ressurreição na nossa vida. E ele fala, não só isso, eu quero tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Meu Deus! Falando sobre a morte de Jesus, a importância de Jesus ter morrido na cruz do Calvário por mim e por você, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E o que eu acho interessante aqui, que é o que eu queria trazer aqui para você, é o fato dessa palavra conhecer. O que eu quero é conhecer. No grego, a palavra conhecer, ela tem a ver com intimidade, com conhecer em primeira mão, assim como no hebraico. Se a gente pegar, por exemplo, Provérbios capítulo 3, verso 5 ao verso 6, na NVI diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Esse reconhecer aqui é a palavra yadá. Reconhecer significa conhecer, significa uma intimidade que dá vida, significa contato íntimo direto. Ou seja, o próprio Salomão, ele está falando aqui para a gente, reconhece, tem intimidade, nessa intimidade você vai ter vida, tenha contato íntimo direto, com que a gente não viva uma vida como Jó viveu, dizendo, antes eu te conhecia de ouvir falar, antes eu ouvia acerca de Jesus, antes eu ouvia dizer que ele era Deus, antes eu ouvia dizer, não, o que eu quero é conhecer. Paulo está falando que eu quero é conhecer. O que eu quero? Eu quero intimidade, eu quero contato íntimo, direto em toda a minha vida. E é por isso que eu acho interessante Provérbios, porque ele continua dizendo assim, reconheçam em todos os seus caminhos. A palavra caminho ali é a palavra derer, e a palavra derer significa estilo de vida ou hábitos. Ou seja, tenha intimidade com Deus em tudo aquilo que você fizer. Tenha intimidade com Deus como seu estilo de vida, como parte dos seus hábitos. Quais são os seus hábitos na vida? Com que esses seus hábitos abram espaço para que você tenha intimidade. E a palavra yadá, então, como eu falei, significa intimidade que dá vida. Ou seja, é na intimidade com Deus que nós temos vida. É na intimidade com Jesus que nós temos vida o suficiente para que a gente possa viver nesse mundo de maneira a pensar nas coisas do alto, de maneira a não ser dominado pelas coisas daqui de baixo, de maneira a não ser controlado pelos desejos da nossa carne, é pela intimidade. E nessa intimidade, aqui eu já vou um pouquinho mais para frente, quando a gente estuda sobre o Espírito Santo, a gente tem essa intimidade através do Espírito Santo. É através do Espírito Santo, né? Como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, que diz, o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, como diz na mensagem, a profunda amizade do Espírito Santo, ou a comunhão do Espírito Santo. Se a gente puder traduzir, a intimidade com o Espírito Santo, sejam com todos vocês. Ou seja, é através dessa intimidade com o Espírito Santo que a gente tem acesso à graça de Jesus e ao amor do Pai. Meu Deus! E era isso que Paulo estava querendo conhecer, gente. Por mais que a gente tenha, por isso que eu chamo essa escola de teologia viva, porque não tem como a gente estudar sobre Deus
e a gente viver uma vida à parte daquilo que nós estamos conhecendo. O estudo, o entendimento racional é somente uma plataforma para nos levar para os braços dele, né? E Paulo fala, nele nós nos movemos, nele nós existimos. Meu Deus! O apóstolo Pedro, eu vou terminar com isso, ele lembra, Jesus falando, ei, vocês querem sair? Você lembra daquele discurso duro de Jesus? E as pessoas acham que os discursos de Jesus eram só, vem, vem, vem. Um discurso duro de Jesus, né? E Jesus vira para os seus discípulos, e aí, vocês também querem ir? E aí Pedro vira para eles e fala, para quem nós iremos? Eu sei que a gente canta, para onde eu irei? Né? Mas o texto bíblico diz, para quem nós iremos? Para quem? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E Jesus classificou a vida eterna dizendo, João capítulo 17, verso 3, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e ao teu Filho, a quem enviastes. Meu Deus, então que esse nosso curso sirva para você conhecer um pouco mais sobre a pessoa de Cristo, a vida de Cristo, a obra de Cristo na sua vida, para que cada vez mais você se lance num relacionamento com Ele, num relacionamento íntimo, num relacionamento sincero com a pessoa de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe. A partir do próximo áudio, a gente vai entrar num outro tópico, nós vamos começar a falar sobre a vida de Cristo. A gente vai falar sobre a encarnação, um pouco da sua vida enquanto Ele crescia, para que você possa ter entendimento sobre a pessoa de Cristo e como isso se aplica na nossa vida, tá bom? Que Deus te abençoe, te vejo no próximo áudio. Tchau, tchau.